Olá, chicos e chicas, buenos dias, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola com a professora Rosemary. E hoje consideraremos as divergências léxicas em espanhol. E para começarmos, como todos já sabem, que a nossa competência é de número 2, que é conhecer e usar língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas. E a habilidade para as divergências léxicas é a habilidade número 5, que é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema. E o que são divergências léxicas? São palavras diferentes usadas para designar o mesmo objeto ou conceito, dependendo do país ou região onde o espanhol é falado. E o que isso significa na prática? Então, o que você precisa ser capaz de fazer? Você tem que ser capaz de fazer, de entender palavras diferentes usadas em países distintos, porque são 21 países que falam espanhol, relacionar essas palavras ao assunto geral do texto e inferir significados mesmo sem conhecer o termo exato. Começando aqui com os heterossemânticos, com um exemplo. Gostou da comida brasileira? Esquisita, uma cena realmente esquisita. O que quer dizer com esquisita? Sim? Quer dizer que a comida brasileira é muito gostosa, é saborosa, certo? E o que são os heterossemânticos? São palavras que parecem iguais ou semelhantes à língua portuguesa, mas têm significado diferente, certo? Aqui temos uma lista de heterossemânticos, como abonado em espanhol, em português é assinante, aborrecer, detestar, abominar, aceite é óleo, acordar, lembrar-se, alerrado, afastado, distante, alça, alta, subida de preço, ano é anos, apelido, sobrenome, apenas, quase não, assim que. Assinatura é disciplina, balcão, sacada, bilhão, trilhão, atenção, ó. Botequim, estojo de primeiros socorros. Aí a lista agora em português, ó. Abonado é adinerado, sim, em espanhol. Aborrecer, molestar. Aceite, aceptação. Acordar, despertar-se. Aleijado, corro, manco. Alça, tirante, mango. Ano, anho. Apelido é apodo em espanhol. Apenas, solamente. Assinatura é firma. Balcão, barra. Bilhão, 1.000 milhões. Botequim é bar. E aqui segue outra lista, sim. Cachorro é filhote de mamífero, aí cachorro em português é perro. Cano, grisalho, e cano em português e em espanhol é canho. Aí careta, máscara, e careta é mueca. Clavo é prego e cravo é clavel. Copa é taça e copa, comedor. Criança, criação e criança é ninho. Cueca, dança chilena e cueca, calçoncilhos. Drogueria, loja de limpeza, sim, de produtos de limpeza. E drogaria é farmácia. Engraçado é lubrificado
e engraçado, que é divertido. Escoba, vassoura, e escova é cepilho. Estofado, ensopado, e estofado é acolchado. Lentilha, lente de contato, e lentilha é lenterra. Lienço é tela, tecido, e lenço é panuelo. E segue aqui a próxima lista, ó, manco, sem braço humano, aí manco, corro, sim. Mais exemplos aqui, ó. Neymar manda a Piqué a la caceta, que significa caceta em português. Caceta é banco. Mover-se por la ciudad é sencillo em buceta ou em táxi. O que significa sencillo? Então, sencillo é simples, ó, mover-se por la ciudad é sencillo, é simples. Em buceta ou em táxi. Buceta que significa ônibus, sim? Na Colômbia, buceta é micro-ônibus, certo? Próximo exemplo. El gol de Verónica Boquete está lejos de Espanha. Sim. Aqui, Verônica Boquete, Boquete é nome próprio. E o próximo exemplo, el hombre que matou a una menor se ha disparado en la caseta. Sim, caseta que é casa pequena. Agora a lista de heterogenéricos. Que são os heterogenéricos? São palavras que possuem gênero diferente em relação aos dois idiomas. Ó, em espanhol, alarme é substantivo feminino. Em português é masculino, certo? Então, nós temos aqui uma lista de substantivos que em espanhol são femininos, enquanto que em português são masculinos e vice-versa. Ó, la alarma, em português é o alarma, alarme. La baraja, o baralho. La cárcel, o cárcere. La costumbre, o costume. Aqui temos mais uma observação. Todo substantivo terminado em umbre, em espanhol, é substantivo feminino. La costumbre, la legumbre, enquanto que em português é masculino. La hormona, o hormônio. La leche, o leite. La sal, o sal. La miel, o mel. La sonrisa, o sorriso. La neurona, o neurônio. La protesta, o protesto. La risa, o riso. La rodilha, o joelho. La sangre, o sangue. Agora, substantivos masculinos, ó. El fraude, a fraude, aí é feminino em português. Masculino em espanhol e é feminino em português, ó. El viaje, a viagem. El dolor, a dor. El estreno, a estreia. Agora os heterotônicos, que são palavras que possuem sílaba tônica diferente. Ó, em espanhol, academia. Em português muda a sílaba tônica, é academia. Alcool, em português é álcool. Sim, de oxítona ela passa a ser paroxítona. Alguém, em português, alguém. Asfixia, asfixia, asfixia. Coquetel, coquetel. Cráter, cratera. Élite, elite. Etnia, etnia. Futebol, futebol. Miope, míope. Prototipo, protótipo. Herói, herói. Síntoma, sintoma.
Leucemia, leucemia. Teléfono, telefone. Judo, judo. Vamos a ver ahora los días de la semana. Empezando por el lunes, ¿sí? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, ¿sí? Lunes é segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira, viernes, sexta-feira e sábado e domingo. Los numerales. Aqui, ó, 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Atenção! A partir do número 31, se separa com a Y ou a antiga Y. O Y é chamado de Y em espanhol. 31. A partir do número 31 se separa com a Y entre dezenas e unidades, do número 31 até 99. Aí vem 40, 41, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, hasta 99. E aqui está a observação que já he dicho. Sim, a observação que eu já disse. A conjunção "y" só se utiliza entre dezenas e unidades a partir do número 31 até 99. Ó. Temos aqui alguns exemplos. 101. 101. Por quê? 101. Aqui não tem dezenas, sim? 101. 2013. 2013. 1895. Atenção, ó. 1895. Vamos agora a praticar. A primeira questão, ó, que pede. A palavra caminhão, nesse contexto, significa o quê? Caminhão, avião, ônibus, trem ou navio. Aqui, o texto a seguir é um anúncio publicitário. A palavra destacada pode variar de significado conforme o país. Com base no contexto, identifique seu sentido. Ó, compra tus boletos de caminhão com desconto hoje. Então, o que significa, neste contexto, a palavra caminhão? O que significa? Caminhão, avião, ônibus, trem ou navio? Resposta correta, letra C. Caminhão aqui é ônibus. Sim? Então, no México, caminhão significa ônibus. O contexto, boletos mais transporte de passageiros. Então, ajuda a inferir o significado. Questão de número 2. Ó, a palavra exquisito indica que o prato está o quê?
estranho, mal preparado, muito saboroso, cru ou caro. Ó, el plato está exquisito, todos lo elogiaron. Que significa entonces la palabra exquisito? Significa que está muito saboroso. E não significa, não tem o significado de esquisito em português, e sim delicioso. Questão de número 3. Ó, assim como microcefalia es heterotônico em relação ao português el vocábulo. Qual vocábulo também é? Ó, criança, presunto, academia, costumbre ou paisaje. Atenção, como se pronuncia a palavra microcefalia? Sim, ó, microcefalia. Que outra palavra tem a mesma pronunciação? A palavra academia, que em português é academia, que aí muda a sílaba tônica. Então é uma palavra heterotônica, porque em português é microcefalia e em espanhol é microcefalia. Questão de número 4. Elia está embaraçada de 3 meses. Então, a palavra embaraçada, que significa envergonhada, confusa, grávida, cansada ou nervosa. Então, embaraçada significa que Elia está grávida. Sim? Questão de número 5. Te llamam um rato para confirmar a cita. A palavra rato significa o quê? Animal, problema, pequeno intervalo de tempo, lugar ou objeto. Então, te llamo em um rato para confirmar a cita. Então, a palavra rato significa um pequeno intervalo de tempo. Espera um ratito, por favor. Sim? Aí. E não é o animal rato, e sim um momento, um breve tempo. Questão de número 6. Trabalho em uma oficina em el centro. A palavra oficina significa, letra A, oficina mecânica, B, escritório, C, fábrica, D, loja ou a E, escola. Trabalho em uma oficina em el centro, que significa, a palavra oficina significa escritório. Então, trabalho em um escritório no centro. Questão de número 7. Serviram água em um vaso de vidro. A palavra vaso refere-se a, letra A, vaso sanitário, letra B, jarro, letra C, copo, letra D, garrafa ou a letra E, pia. Serviram água em um vaso de vidro, que significa que serviram água em um copo, certo? Acertaram todas as questões? Meus queridos, por hoje é só. Até a próxima aula. Sim? Muitas gracias. Adiós.